Olá, amigos do Exato em Dobro, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, no nosso quadro Vamos à Dúvida. Antes, porém, gente, deixa aquele like carinhoso, caprichado que você sempre deixa, ok? Obrigado pela sua companhia. Vamos treinar esse like aqui, galera. 1, 2, 3 e like, galera. Comentem, compartilhe e compartilhe mais, ok? Eu começo esse vídeo aqui hoje respondendo uma dúvida. Aliás, não é nenhuma dúvida, é um pedido aqui do Rafael Matias. Ele fala o seguinte, ó: e aí, Carlão, faz um vídeo sobre congruência de triângulos, por favor. Rafael, obrigado pela sua companhia, hein, cara? Muito bem. Eu começo esse vídeo mostrando para vocês aqui, ó, esses triângulos que eu coloquei aqui para você, ó. São triângulos equiláteros, ou seja, os lados são iguais, têm a mesma medida, ok? Quando a gente está falando de triângulos equiláteros, gente, não só os lados são iguais, mas os ângulos internos também são iguais. E quanto que será o valor de cada um desses ângulos? 60 graus. E por quê? Porque você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. E nesse caso é dividido por 3. 180 por 3, 60, ok? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses triângulos que são iguais, né, tem a mesma medida. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um sobre o outro aqui, ó. O que está acontecendo aqui, pessoal? Um está sobreposto ao outro, quando tampa totalmente. Quando isso acontece, esses dois triângulos eles são congruentes. Então, congruência é isso. Ele tem que ter a mesma medida para os lados correspondentes, ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. Os três triângulos têm essa mesma medida aí, ok? Não vai acontecer isso com esse terceiro triângulo aqui, por exemplo. Ó. Com esse triângulo não vai acontecer, por quê? Embora os ângulos deles internos aqui, ó, tenham a mesma medida, não vai ocorrer a sobreposição aqui, ok? Porque os lados não têm a mesma medida. A mesma coisa com esse triângulo aqui também, comparado com esse aqui, ó. Você percebe que nós temos os ângulos internos com a mesma medida, porém não ocorre a sobreposição aqui, ok, pessoal? Fácil de perceber isso. Então, esses triângulos aqui e esse aqui também não são congruentes. Eles são o quê? Eles são triângulos semelhantes, pessoal, que é diferente de um triângulo congruente, ok? Então, pessoal, eu passo agora a mostrar para vocês como fazer a análise para saber se dois triângulos são ou não congruentes, ok? Até porque para verificar se dois triângulos são congruentes, não vai precisar de você analisar a medida dos três lados e dos três ângulos. Basta apenas você saber três medidas dessa. Por exemplo, você pode analisar dois ângulos e um lado, ok? Ou você pode analisar dois lados e um ângulo, ok? Sendo assim, com essa pequena análise rápida que eu vou ensinar aqui para vocês, você vai saber se dois triângulos, perdão, são congruentes ou não, ok? Vamos aqui começar com o primeiro caso, que a gente chama de LAL. Aí você me pergunta, ai professor, o que significa LAL de novo? Ok, gente, o L significa lado, o A significa ângulo. E o símbolo de congruência, ok, é esse símbolo aqui. Tá legal? Então vamos lá. O primeiro caso é o LAL. Então você está vendo aqui, ó, nós vamos analisar dois lados e um ângulo no meio, ok? Significa que nesses dois triângulos, os dois lados correspondentes precisarão ter a mesma medida. Então aqui no nosso caso, ó, você percebe que eu marquei o lado AB dessa forma e o lado DE da mesma maneira. Significa que eles são correspondentes e têm a mesma medida. Se tem a mesma medida, os lados são congruentes. Olha que eu estou falando dos lados. Lados são congruentes quando tem a mesma medida, ok, pessoal? Agora, vamos analisar o outro L, que é o outro lado. Também tem a mesma medida, eu marquei da mesma forma. Agora, vamos analisar o ângulo entre esses dois lados. Ou seja, é o ângulo que se forma com o encontro dessas duas semirretas aqui, ó. Ok, pessoal? Esse ângulo tem a mesma medida? Aqui eu marquei que sim. Portanto, se você analisou lados correspondentes, ok, com a mesma medida, e o ângulo entre eles com a mesma medida, então tem congruência aqui. Esses dois triângulos
são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Vamos para analisar, vamos para a análise do segundo caso. O segundo caso é o caso LLL. Nem precisa ficar colocando tanta observação. Por quê? Porque o lado LLL, você vai perceber que o triângulo só está virado, de forma que dá para você imaginar um sobrepondo o outro. Olha só, esse lado vai vir aqui sobre esse lado, ok? De maneira que esse ponto D aqui, ó, vai sobrepor o ponto A. Você vai perceber claramente, quando for um caso LLL, que os lados correspondentes têm a mesma medida. O terceiro caso é o caso ALA, pessoal. Olha que tranquilo para analisar. Olha só, nesse caso nós temos dois ângulos e um lado no meio. Tá? No caso aqui, o ângulo A corresponde ao ângulo E do outro triângulo. E o ângulo B corresponde ao ângulo D do outro triângulo. E o lado adjacente, ou seja, o lado que ajuda na formação desses ângulos aqui, ó, também são correspondentes e têm a mesma medida. Portanto, você tem aqui também, ok? Nesse caso, ALA, uma congruência de triângulos aqui na comparação. E esse LAA, esse último A, tem um O aqui, ó, um Ozinho aqui, significa oposto. O que significa isso? Então tá, vou te mostrar aqui o seguinte. Você tem um lado, que no caso aqui é o lado CB, e do outro lado é o lado GH. São correspondentes e têm a mesma medida. Beleza. Agora vamos analisar um ângulo. No caso aqui, o ângulo B desse triângulo e o ângulo G do outro triângulo. Também tem a mesma medida. Agora, analisa o ângulo oposto ao lado que nós destacamos. O ângulo oposto aqui é o A e aqui é o F. Tem a mesma medida os dois? Então, se tem a mesma medida, congruência verificada. Ok, pessoal? Aí, então, gente, analisou 3 dessas medidas, 2 lados e um ângulo, ou 2 ângulos e um lado, fez essa análise, você sabe se tem congruência ou não. Então, pessoal, proponho encerrar essa aula hoje com um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Os triângulos da figura são congruentes. Determine o valor de x e y. Ok? Já falou para a gente aqui que os triângulos aqui são congruentes, né? Muito bem. Se eles são congruentes, o que resta para a gente é analisar de qual forma que eles são congruentes. Se são congruentes pelo caso LLL, ou pelo caso ALA, ou pelo caso LAL, enfim, a gente tem que descobrir isso aqui. O caminho para descobrir isso aqui é que, não sei se você percebeu, mas essa figura ela foi formada a partir do cruzamento de duas semirretas, ok? E então lá na ponta foi fechado os triângulos aqui, ó, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Então esses dois triângulos aqui, ó, tem ângulos opostos pelo vértice. Outra maneira de você analisar também, será que você consegue enxergar um triângulo sobreposto ao outro? Aí, eu até preparei aqui uma maneira de te mostrar isso, ó. O triângulo de baixo nada mais é do que o triângulo de cima, apenas virado. Foi feito apenas um giro aqui, olha só, galera. Foi feito apenas um giro. Portanto, olha, veja bem, já deu para a gente perceber que são congruentes. Agora, em qual caso que eles se enquadram? Aqui o caso, olha só. Esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui, ó. Então, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, gente. Esses ângulos têm o mesmo valor. Significa que esse ângulo aqui que eu vou deixar sem marcação também tem o mesmo valor daquele outro ângulo lá que eu vou deixar sem marcação, ok? Então, qual que é o caso que se aplica aqui? Seria o caso ângulo, lado, ângulo. Olha para você ver, ó, ângulo, ângulo e um lado no meio, ou seja, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Ok, gente? Tá legal? Então vamos achar os valores de x e y rapidinho. Olha só.
Então, esse lado a gente já viu que corresponde a esse, mas não tem nada marcado aqui, não tem valores, não tem x, não tem números, tá? Gente, mas não tem problema, porque se a gente já descobriu que esse equivale a esse, olha só, é fácil a gente perceber que desse ângulo aqui, cujo correspondente é esse, ok? Até o ângulo sem nada marcado, até o ângulo sem nada marcado do outro também, são lados correspondentes. Então, esse lado corresponde a esse, ok? Já vamos colocar 5y aqui, ok? Mais 5, que vai ser igual a esse outro lado, que vale 40. Da mesma forma que esse lado, que vale 32, tem a mesma medida desse lado, que vale 6x mais 2. Vou colocar aqui também, 6x mais 2. Então, fica fácil a gente, igual, né, a 32. Então, fica fácil a gente encontrar os valores de x e y aqui agora. Olha só, 5y, que vai ser igual a 40, menos 5, aqui vai dar 35, né? E o 5 aqui passa dividindo, então temos y igual a 35 dividido por 5, quer dizer que o y é igual a 7, no caso, a unidade de medida aqui é os centímetros, ok? E do outro lado nós temos então 6x igual a 32 menos 2, que vai dar 30, né? Então x vai ser 30 dividido por 6, que é o caso de x valer 5 centímetros. Ok, pessoal? Tranquilaço isso aqui, né, gente? Foi mãe isso aqui, ok? Eu vou encerrando minha aula por aqui. Agradeço mais uma vez pela sua companhia. Você só não pode esquecer de dar aquele like carinhoso, caprichado, que você sempre faz. Like, galera. Obrigado. Compartilhe, comentem, comentem. Obrigado.